presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Boa noite, irmãos. Nós estamos trabalhando com a Epístola aos Efésios, trabalhando com o tema dever cristão, com o tópico liderança cristã. Nós estamos nessa série no número 15 e falamos de manhã uma parte daqueles 7 requisitos para que alguém possa viver de forma agradável a Deus, possa viver de forma digna do crente, diferente do pagão. Eu queria pedir o Wes pegasse uns cantores pequenos aí para mim, por causa do peso. Ok. Voltando ao nosso tema, nós temos dado uma introdução geral à Epístola aos Efésios. A Epístola aos Efésios, ela mostra a posição do crente em Cristo, a posição dele, o viver dele. Quem é o crente e como é que vive um crente. A Epístola aos Efésios foi escrito para pessoas que recentemente tinham saído do mundo pagão, da cultura pagã, onde as famílias eram, por assim dizer, destroçadas, não eram respeitadas, onde havia toda espécie de vício sexual, toda espécie de violência. Nessa época, o senhor de escravo, ele poderia abusar sexualmente do homem da casa, da esposa dele e dos filhos, homens e mulheres. Então havia muita perversidade, o linguajar era um linguajar perverso, imoral, chulo, leviano, quase como nós estamos começando a ver hoje. Ontem eu estava forçado a ouvir um vizinho que botava o som alto em música funk e era só pornografia, era só palavras imorais, e eles ficavam ouvindo aquilo, enchendo-se de imundície. Então esses pagãos, ex-pagãos, Paulo diz, vocês foram chamados para um viver digno, diferente dos pagãos. Então o padrão de Deus é a santidade, prima pela diferença e não pela semelhança. Infelizmente as igrejas evangélicas hoje, baseadas na cultura gospel, eles querem mostrar que não há diferença entre ser crente e descrente. A música pagã, descrente, entrou dentro das igrejas com seus ritmos, com seus instrumentos psicodélicos, dissonantes, irracionais. A vestimenta das pessoas do mundo, das mulheres do mundo, hoje as mulheres crentes se vestem iguais a elas, que vestem, a Bíblia chama veste de prostituta. Hoje a maioria das mulheres crentes, você não percebe os valores dela, cristãos, pela forma que ela se veste. Porque ela se veste, como eu falei de manhã, pela moda do mundo.
E a moda do mundo não revela modéstia, decência, respeito, cuidado para não fazer o outro tropeçar. Ao contrário, a moda do mundo diz claramente. É para mostrar os seus peitos, seus seios, mostrar sua bunda, sua genitália, suas coxas. Quando saiu a calça de lycra, ela disse, a sua bunda eles vão saber como é sua bunda, mesmo como se ela estivesse completamente nua. Tem uma cena da Marilyn Monroe, onde ela está com a saia comprida e um vento levanta a saia dela. Então, os homens ímpios, descrentes do passado, ficavam torcendo para dar um vento, para eles verem o fundo da calça ou da calcinha de uma mulher. Hoje não é preciso. Não, mas a calça comprida veste bem. Não, a calça comprida não veste bem, não. O fundo já está de fora, a genital já está de fora, as coxas já estão de fora. Você só não vê a pele, mas você vê o formato. E, de acordo com um especialista em moda, ele disse que a forma do corpo da mulher provoca mais do que se o homem visse o pelo da mulher. Então, a forma dela, em um vestido colado, em uma saia colada, em uma mini saia, em uma calça, é mais provocante do que se ela tivesse com a bunda completamente nua. A genitália dela, estufada em uma calça comprida, em uma roupa colante. Alguém disse assim, mas não teria outras palavras? Ora, se elas não têm vergonha de mostrar isso, então nós não devemos ter vergonha de denunciar. Que isso é paganismo dentro da igreja. Que uma mulher dessa, ela não está honrando a Cristo, ela está desonrando a Cristo. O problema não é a calça comprida, é qualquer vestuário transparente, colado, decotado, rasgado, tomara que caia, de alcinha, que faz com que o homem não olhe para a mulher como gente, como pessoa, mas sim como um pedaço de carne de imoralidade. Então isso dentro da igreja tem provocado toda espécie de imoralidade, de erotização precoce das crianças, e em todas as idades. Você nota que as velhas, algumas, usando a expressão bem clara, com a bunda murcha, vestindo aqueles shorts colantes. Ela devia ter decência em estar mostrando uma bunda murcha daquela. Mas se as novas estão mostrando, ela quer mostrar dela também. Agora, se as pagãs fazem isso, olha o que é dito aqui em Efésios 4:17, onde ele diz, não, no meio de vocês não é para ser assim. No paganismo sempre as mulheres se vestiram mal. As mulheres se vestiam quase nuas. Porque essa é a moda do mundo. Então depois que a mulher se veste, não precisa marido estar na cola dela, nem pai, nem irmão, nem a sociedade. Ela se olha no espelho. Eu estou me cobrindo, estou me vestindo com decência. Eu estou chamando a atenção para alguma parte do meu corpo. Nos Estados Unidos tem umas mulheres que usam calça comprida, mas é uma calça comprida tão folgada que parece uma saia. E elas ainda vestem uma jaqueta. E eu estou usando a palavra certa, que cobre a bunda e que cobre a genitália, que meu pai chama o bicho. Cobre o bicho e a bunda. Agora, é vergonhoso uma mulher crente está mostrando essas coisas. Ela mostrava antes. E se não se mostra só através da calça comprida, não. Então, a mulher crente tem de se vestir com decência. Eu lembro do pastor Lira, pai do pastor Genuan, falando sobre os maiôs. Ele dizia, olha, a virilha da minha mulher, só quem conhece sou eu. Então, o maiô, o biquíni, não é para a mulher crente. Uma mulher de maiô e de biquíni, ela está nua. Não, mas é porque ela está na praia, isso é normal. Normal para pagão, normal para descrente. Normal para quem tem a mente entrevada. E Paulo fala, entenebrecido no entendimento. Na ignorância
em que vivem, natureza do coração, para eles é normal. A mulher está na praia completamente nua, um show de pornografia. Inclusive, tem comentaristas que falam que a pornografia está na rua. Cada mulher que você olha, cada uma está mais desnuda, está mais despodurada, sem pudor, sem vergonha, exibindo de forma provocante essas partes do corpo que eu já citei. Aí, por isso que você vê que o adultério está na ordem do dia, a fornicação, a imoralidade, a traição, a infidelidade, por conta disso o divórcio, por conta disso a destruição dos lares. Então isso é comum lá no paganismo, mas na igreja não. Então aqui em Efésios, no capítulo 4, lembra, a nossa igreja... aqui nós nos chamamos uma voz bíblica. Nós não estamos aqui para apadrinhar e falar politicamente correto, mas corretamente bíblico. Uma voz que clama no deserto, quando a maioria diz, não, isso é legalismo. Deus só quer o coração. Deus quer a santidade integral do corpo, da alma e do espírito. A Bíblia fala das vestes dos santos. As mulheres santas se vestem se cobrindo. Então é vergonhoso. A Bíblia fala que algumas coisas são vergonhosas para os crentes. Então é vergonhoso para uma mulher usar uma indumentária, uma vestimenta, vestes que a representam mais como prostituta do que como mulher cristã. E a Bíblia diz que vai trocar a formosura dela por queimadura, por feiura. Todas as mulheres exibidas terminarão deformadas. É o preço. Então, Efésios, capítulo 4. Tem um bocado de mulher procurando igreja, que o pastor deixa elas mostrarem a bunda e o bicho, e os peitos, e o que ela quiser. Então, procurem essas igrejas. Quando estiverem queimando no inferno, aí vocês vão ver, eu devia ter procurado uma igreja que me inspirasse a ter respeito pelo meu próximo, que não fizesse o meu próximo cair, que não destruísse o meu testemunho, nem desonrasse ao meu marido. Uma mulher mal vestida, ela desonra o marido, ela desrespeita o marido só pela forma como ela está vestida. E a Bíblia diz que a mulher tem que reverenciar, respeitar o marido. Então, o Efésios 4:17 diz, e digo isto e testifico no Senhor, que não andeis como andam os outros gentios, os pagãos, na vaidade dos seus sentidos, das suas sensações, das suas, vamos dizer assim, compulsões sensuais. No versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, ou seja, não é para quem tem Deus na vida, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Aí no versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, toda a vergonha, todo o pudor, chegaram como na época antes do cativeiro babilônico, quando Jeremias falou do povo de Israel. Vocês se tornaram tão sem vergonhas que vocês não sabem mais o que é ter vergonha. Agora, eles se transformaram em quê? Em pagãos. Em pagãos. Na realidade, eram pagãos invernizados de israelitas. Então, qual é a razão para esse viver santo, esse viver diferente? O crente deve ser diferente em tudo. O crente deve casar diferente, por motivações diferentes. Deve namorar diferente, deve noivar diferente, deve casar diferente, deve se vestir diferente. Deve ser um trabalhador diferente, um patrão diferente, um cidadão diferente. A música do crente, a adoração do crente é diferente. A adoração do crente deve
está voltada para Deus e não para o gosto das pessoas. Tem gente procurando uma igreja que tem os ritmos que agradam, os instrumentos, esses instrumentos carnais de rock and roll, de bandas de forró. Um dia vai descobrir que nunca se converteu. Procura as coisas do mundo porque do mundo nunca saiu. Então nós vimos que Deus deixa bem claro: o Filho de Deus vive como filho de Deus. O filho do diabo vive como filho do diabo. Alguém que diz que é filho de Deus, mas que vive como filho do diabo, vive como um pagão, que se veste como um pagão, que fala como um pagão, que se comporta como um pagão. O apóstolo João, nós vamos ver, diz que é um pagão. É um miserável pagão que nunca deixou de ser pagão. Tendo dado essa introdução, vamos orar e pedir a Deus para sermos cheios do Espírito, e não cheios de concupiscência, de taras, de manias, cheios de imoralidade sexual, mas cheios das coisas santas, das coisas boas, cheios das santidades, que as pessoas possam perceber que nós somos diferentes, nós andamos diferente, olhamos diferente, nossa família é diferente, pelo menos enquanto é pequeno. Depois que cresce, aí nós não somos mais responsáveis quando saem da nossa casa, mas pelo menos enquanto estão na nossa casa, estão andando nos caminhos de Deus. Então, Efésios, nos primeiros 3 capítulos, diz que o crente, ele só vai poder viver a segunda parte de Efésios, viver em santidade, se ele for transformado, se ele for convertido, se ele for vivificado. Quando ele estava no meio pagão, ele estava morto em seus delitos e pecados. Porém, quando ele se converteu a Cristo, ele foi ressurreto. Ele passou o seu Espírito a estar sentado nos lugares celestiais. Aqui nesse mundo ele é um peregrino, ele é um forasteiro, é como Cristo disse: vocês não são desse mundo. E nós vamos ver aqui que ele vai dizer que vocês não são cúmplices, vocês não se misturam em nada com a cultura imoral perversa desse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude. Nós nada podemos. A salvação, Senhor Deus, não é pela nossa força, pelo nosso mérito. Ninguém merece a salvação, ninguém pode pagar a salvação. Somente na cruz Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados. E somente crendo em Jesus Cristo, confiando somente na obra que Ele fez na cruz do Calvário, nós podemos ter a vida eterna, como o Senhor Jesus falou. Quando nós nos convertemos, nós ouvimos a palavra, nós passamos da morte para a vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos vivificados, nós somos colocados na família de Deus, passamos a ser filhos da luz, filhos de Deus, porque cremos e aceitamos Cristo como Salvador. E o Senhor nos deu todos os recursos para andarmos e vivermos como filhos da luz e não filhos das trevas. Então ajuda-nos, Senhor Deus, a dar um bom testemunho, tanto homens quanto mulheres. Nos ajuda, Senhor Deus, os dias que passarmos nesse planeta, honrarmos o Teu nome com o nosso testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, no capítulo 4, 17 a 29, o apóstolo Paulo mostra para nós o caminho que Deus odeia, o que Deus simplesmente não aceita. Ele fala no capítulo 22 que no paganismo há a corrupção das luxúrias enganosas, da imoralidade sexual que promete prazer, mas no final vai trazer muita dor, desespero e destruição. O mundo não dá real prazer. Ele dá uma gota de prazer
e, como consequência, um oceano de amargura e de dor. Então ele diz claramente aqui, nesse 17 a 29, no versículo 4 e 22, que quanto ao trato passado, ao comportamento pagão, vos despojeis do velho homem, ou seja, do pagão. Tira o pagão dentro de você. Mulher cristã, tire a mulher pagã dentro de você. Antes de você se converter, você era uma pagã, afoita, sedutora, doida para impressionar e conquistar homens, mostrar os seus dotes sexuais para os homens, assanhada, despodurada, sem vergonha. Então tira essa pagã de dentro de você, se comporte como uma mulher santa, como uma mulher cristã, uma mulher virtuosa. Você, homem, pare de ser safado, ser sem vergonha, tira o pagão de dentro de você. Pare de querer conquistar mulheres. Pare de querer ser charmoso para as mulheres, a não ser para a sua. É isso que Paulo está dizendo, se despoje do velho homem. Aqui é o pagão, é o sem vergonha. E ele diz, se reviste do novo homem, um homem santo, um homem honrado, decente, que olha sexualmente apenas para sua esposa. Então o apóstolo Paulo, ao dizer que não ande mais como o pagão, se despoje, né, da vaidade da mente, da cegueira do coração e da ignorância espiritual. Ele fala no 4:24, deixando a mentira, não minta mais. Você não é mais pagão. O pagão é que negocia mentindo, sai dos apertos mentindo. Pare de mentir. Viva em justiça e retidão. Não seja desonesto. Quanto à ira, você era descontrolado, dizia o que vinha à telha, você ofendia, sem nem se preocupar com quem você estava ofendendo. Irai-vos e não pequeis. Então se controle, mesmo que for ofendido, agredido. Seja circunspecto, seja modesto, seja moderado, seja temperante. Ele diz isso no versículo 25, irai-vos e não pequeis, não se deixe só sobre a vossa ira, não guarde rancor, não guarde ressentimento. O pagão, ele guardava rancor, ressentimento, se transformava em ódio, e esse ódio terminava em vingança, em guerras. Então, se você que é cristão, lance isso fora. Se você ficar com isso dentro, cheio de raiva, de ressentimento, você... No versículo 27, ele diz, você está dando lugar ao diabo. E é interessante, na vida do pagão, o diabo, ele ocupa 100% da vida, do tempo do pagão. Mesmo que ele não seja possuído pelo diabo, mas toda a cultura que ele vive é guiada pelo diabo, ele mesmo é guiado pelo diabo. Porém, na vida do crente, o Paulo está dizendo que o diabo não tem mais lugar na sua vida, mas você pode dar lugar a ele. E se você der lugar ao diabo, ele vai acabar com você. Então, Deus odeia quando nós estamos dando espaço para o diabo. Isso aqui eu já tinha dito de manhã, mas é muito importante para a gente entrar agora para a parte positiva. Esse é o caminho que Deus odeia. Desonestidade, ódio, descontrole, roubo. No 28 ele disse, em lugar de roubar, trabalhe para manter a si, para manter sua família e ainda ajudar os carentes. No versículo 29 ele diz, cuidado com a conversa imunda, nojenta, imoral. Use sua conversa para edificar. Aí então, ele vai entrar no capítulo 5. E ele vai falar aqui de 5 formas em que de 3 maneiras que o crente deve andar para se revestir do novo homem. Ele diz, se despoje do pagão. Viva como cristão. E como é a jornada de um cristão? Lembra da jornada do peregrino? Desde que se converte,
as tentações, as ciladas que vêm. Então Paulo aponta aqui 3 caminhos dos quais o crente deve andar. Quais são esses 3 caminhos? O caminho da justiça. Primeiramente, no versículo 5, de 1 a 6, ele fala de andar no caminho do amor. O cristão deve ser caracterizado pelo amor. Não esse amor fajuto do mundo, que é só de conversa. O amor do crente é real. É um amor a Deus de todo o coração. Ele não coloca ninguém acima de Deus nem no lugar de Deus. E ele prova que ama Deus acima de tudo e de todos, amando o próximo como a ele próprio. O próprio João disse: se você diz que ama a Deus e você não ama seu próximo, você é mentiroso. Você não ama a Deus, coisíssima, você não ama ninguém, a não ser a si próprio. Então, o trajeto do peregrino, do forasteiro, do cristão, que é diferente do pagão, ele anda no caminho do amor. O pagão é no caminho do ódio, da violência, do ressentimento, do pé de gato espera. Quem tem com que me pagar não me deve nada. Vingança é um prato que se serve frio. Ou seja, alguém lhe magoou, lhe feriu, lhe prejudicou. Não faça nada no momento. Deixe o prato esfriar. Aí quando o prato esfriar, quando ele tiver esquecido que você fez o mal a ele, aí você faz o ataque, você devolve. Então isso é no paganismo. Até a frase corrobora com isso. Vingança é um prato que se serve frio. Já para o cristão, Deus diz: não, amados, não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. A mim me pertence a vingança. Se alguém me fez um mal, Deus diz: essa pessoa que você fez foi covarde, ela precisa ser pega, eu vou pegar ela para você. Não precisa se perturbar, não. Eu pego para você. Então, se é cristão, ele confia em Deus e vai orar por aquele infeliz. Então, o caminho do amor. Aí ele vem aqui e diz que esse caminho do amor tem a jornada do cristão como filho da luz, que é contrário aos filhos das trevas. Por isso que o cristianismo é uma contracultura. Aqui Paulo vai dizer que o nosso comportamento, ele já vai confrontar, vai de uma certa forma perturbar os pagãos, porque nós vamos agir corretamente. E isso pode até promover perseguição para o cristão no ambiente de trabalho. O cristão age sempre de modo correto, honesto, no caminho do amor, no caminho da honestidade, da decência, da pureza. E aqueles caras se sentem inferiorizados e começam a perseguir o crente, porque ele é do caminho da luz. Eu lembro, na primeira igreja que eu pastoreei, em Areia Branca, no Rio Grande do Norte, um cidadão embarcado, ele estava embarcado em um navio, então ele mandou um bilhetinho, ele não pôde nem desembarcar lá no porto em Areia Branca. Ele tinha o Porto Ilha. Porto Ilha era um porto artificial longe da costa. Eu visitei esse porto. Então, alguns marinheiros foram liberados para virem para a costa. E um deles também era crente. Não sei nem se era crente. Parece que só tinha ele que era crente. Mas eles, olha, leve esse bilhete para um pastor de igreja. Aí ele entrou na igreja e disse: olha, tem um irmão lá na igreja que pediu para eu entregar esse bilhete para o senhor. Aí eu li lá, era tipo uma pequena carta dizendo: pastor, ora por mim, que está difícil conviver como cristão aqui dentro do navio. Só para você ter uma ideia, eles passavam filmes lá dentro do navio, eram filmes pornográficos, filmes violentos, filmes de terror. A música era só música do mundo, a conversa era só, como o cara disse, putaria.
Está muito difícil, pastor, para mim aqui dentro. Eu não tenho para onde correr. Estou encurralado aqui dentro. Era um filho da luz no meio dos filhos das trevas. Então, caminho do amor, caminho dos filhos da luz e caminho dos sábios. Aí você vê que aquele cidadão lá, se era verdadeiro crente, ele precisa adotar o caminho da sabedoria. Então, o caminho do amor. Já vimos que no mundo pagão não existe amor, existe interesse. Até o amor de pai para filho, dos casais, é um amor instrumental. Eu vou cuidar dessa mulher porque ela é sexualmente atraente, ela gerou filhos para mim e está cuidando dos meus filhos. Vou cuidar dos meus filhos porque esses filhos vão mais na frente cuidar de mim. Então, o crente, ele tem que ser diferente do pagão, porque o pagão ele não anda no caminho do amor. O pagão não anda como filho da luz. O pagão não anda como sábio. O crente, desde que ele se converte, ele recebeu o que a Bíblia chama de dom da santidade. A partir dele que ele se converte, ele é chamado de santo. Ele é chamado de santo. No hebraico nós já vimos kadosh, e no grego hagios, alguém que é diferente, alguém que recebeu um poder para ser puro. Tinha uma mina de carvão, que eles ficavam tirando carvão e mexiam lá, ficava aquele pozinho, aquela fuligem do carvão, e em volta da mina, na boca da mina, tudo era preto, por conta daquele pó do carvão. Mas aí teve um mineiro daquele, que observou que tinha umas florzinhas brancas, que a fuligem não conseguia se agarrar nas pétalas. Tudo mais era, vamos dizer assim, enegrecido, entenebrecido, escurecido pelo pó de carvão. Mas aquela florzinha teimava em se manter branquinha, pura. Aí você vê aí, essa florzinha é o exemplo do crente. Mesmo no meio, aquele homem no navio, que tudo lá era uma cultura pagã, uma cultura de gente guiada pelos instintos mais baixos. Para eles tudo isso é normal, é natural. Quem não aceita isso é fanático religioso, é pagão. Tem as igrejas aí do diabo, moderninhas, contemporâneas, que diz que a igreja que fala dessas coisas é a igreja radical, é a igreja fundamentalista, é a igreja de fanáticos. Primeiramente, ser radical, todo mundo é. Ou é radical do bem ou do mal. Por exemplo, esses que primam fazer do mal, a raiz dele é o mal, então ele é radical para o mal. Os que primam, escolhem fazer o bem, eles são radicais do bem. Radical é raiz, é fundamento. O salmista diz: abandonados os fundamentos, que se poderá fazer? Ou seja, destrua o alicerce de uma casa, o que é que acontece com ela? Ela cai. Então nós temos os fundamentos, nossos fundamentos é a Bíblia, e nós não abrimos mão. E quando chamam de fundamentalista, digo que você também é fundamentalista. Só que os seus fundamentos são dinamite. São bombas que vão destruir você mais na frente. O seu fundamento é areia movediça, que vai engolir tudo que você é e tem. Então todo mundo é fundamentalista.
ou fundamentalista do bem ou fundamentalista do mal. Todo mundo é radical. Então o crente, desde que ele se converte, que ele ganha esse dom da santidade, aquele dom da florzinha, ele é santo posicionalmente. Agora, Deus o separou. São duas palavras-chave da santidade: separação e diferença. Deus o separou das trevas para ele ser diferente das trevas do paganismo para a luz do cristianismo. Separou do ódio do paganismo para o amor do cristianismo. Deus o separou da loucura, da ignorância, da vaidade mental, da falta de sabedoria do paganismo para a sabedoria que temos na Bíblia. Então, à medida que ele vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, ele vai sendo transformado e capacitado a caminhar no amor, na luz e na sabedoria. E eles vêm para a igreja porque é na igreja que a Bíblia diz que nós somos estimulamos, incentivamos, motivamos uns aos outros a continuar caminhando nesse caminho da santidade, nesse caminho do amor, nesse caminho da sabedoria. E o padrão desse caminhar no amor é o padrão de Cristo. Paulo diz: deve amar como Cristo amou a igreja. E veja bem, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não tem como amar sem ser sacrificialmente. Só ama quem está pronto a se sacrificar. Esse não é um amor só de lábios, mas um amor de coração, que age voluntariamente, sacrificialmente, para atender às necessidades espirituais, físicas e psicológicas das pessoas que você ama. Por isso que a Bíblia diz que o marido tem de amar a esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, voluntariamente, por amor. Em outro texto, a Bíblia manda também a esposa amar sacrificialmente o marido. Todo, então, o Novo Testamento mostra que o cristão deve, alguém, como aquela florzinha, ser caracterizado pela pureza, pela santidade, por um desejo de servir a Deus mais e melhor do que já fez. Meu cunhado Lúcio Medeiros, pastor Lúcio Medeiros, ele fez um hino: o que eu fizer para o meu Deus é pouco. É essa a ideia: se apresentar a Deus como um sacrifício vivo e agradável a Deus. E como é que eu provo que realmente eu amo? Vamos ver o que é que diz aqui no 5. Efésios, que é o nosso texto base para uma liderança, uma espiritualidade santa, uma espiritualidade capaz de transformar você num verdadeiro líder, numa verdadeira líder. No versículo 5 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, caminhar em amor, como também Cristo nos amou. O padrão é Cristo, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí ele diz: ou é o caminho do amor, ou é o caminho da prostituição, da lascívia. Ele diz: mas a prostituição e toda impureza, ou avareza, esses que o dinheiro é mais importante que tudo, não amam. Quem se prostitui não ama. Quem valoriza mais os bens do que pessoas não amam. Ele diz: nem ainda se nomeie de vós como convém a santos, nem torpezas, nem pavorice, nem chocarrices, que não convém, antes ações de graça. Teve irmão, quando eu falei essas palavras de que as mulheres devem cobrir suas bundas, suas genitálias, seus peitos, seu corpo, porque isso
coisa de prostituição, ele falou que isso é chocarrice. Não, isso aqui é combater a chocarrice. As mulheres precisam saber que a maneira como elas estão se vestindo é imoral, é indecente, é pagã, é vergonhosa para o cristianismo. É tão bonito você ver uma igreja, todas as mulheres bem vestidas. Você percebe que pelo menos elas estão se esforçando para lançar a mulher pagã que ainda sobrou dentro delas depois de receber o dom da santificação. No versículo 5 diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou seja, imoral sexual, ou impuro, ou avarento, ou materialista, que valoriza mais os bens materiais, fala que o avarento aqui, o qual é idólatra, o Deus dele é o dinheiro, é os bens materiais, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então está dizendo que é crente imoral, crente de conversa nojenta, conversa suja, crente que adultera, que fornica, que olha para a mulher do outro, crente que valoriza mais seus bens materiais do que a Deus, é pagão, não é convertido. Diz aqui, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então é sério, quem não anda no caminho do amor que está mostrando que está enganado. Olha que no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Crente safado, sem vergonha, imoral, materialista. A Bíblia diz aqui que ele não tem parte no reino de Deus. Ele está se enganando quando pensa que é crente. Então ele fala de caminhar no caminho da luz. É interessante. O nosso tempo está quase acabando. Mas essa questão do caminho do amor, eu não queria sair daqui rápido, porque isso é fundamental, é uma característica de conversão. Em João 13, 34 a 25, Cristo diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros ameis. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor é que mostra se alguém é cristão ou não, especialmente o amor que ele tem aos irmãos. Eu amo os irmãos, mas nunca pisa na igreja, vem quando quer. Então você está mentindo. A Bíblia diz aqui que você continua pagando, você continua idólatra, você só valoriza as coisas que estão lá fora, do mundo, a vaidade, os títulos, as honrarias, os prazeres de lá. Você não tem prazer de vir para a igreja. Em 1 João 5,3 ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Então como é que eu sei que eu amo a Deus? Porque eu tenho prazer em guardar o que Deus manda. Eu luto para guardar. E quando eu desobedeço a Deus, eu choro, eu lamento. Em 1 João 3, 16 a 18 diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha aí. Dar a vida pelos irmãos. E aqui vai tocar o materialista. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, fechar seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Portanto, um verdadeiro cristão, ele trabalha, como diz aqui, ele não rouba, ele trabalha para sustentar a si, sustentar a sua família e ainda ajudar os mais carentes, a começar pelos da igreja.
E esse amor não é um amor sensual, é um amor puro, é um amor santo. Por isso que ele diz, tem nada a ver com prostituição. Porque devasso, impuro e imoral não tem parte do reino de Deus. Em 1 Pedro 1, 22 a 23, ele diz, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Olha aí. Mas como é que eu amo se eu não tenho interesse para os irmãos? Eu só chego atrasado no culto e mal o culto termina eu me arranco daqui. É por isso que a igreja tem de promover retiros, vigílias, oportunidade para os irmãos conversarem, se interessarem uns pelos outros. Nós vamos ser mais ativos nisso, vamos promover mais vigílias, mais retiros espirituais, mais congressos para homens, congressos para as mulheres, para que a gente pratique isso aqui. Então, esse caminhando, essa jornada como filhos da luz. Do versículo 7 até o versículo 14. Vamos ler. Portanto, não sejais seus companheiros de pagão, amiguinho de pagão. Às vezes tem crente que deixa de vir para a igreja para fazer um churrasco com um colega de trabalho que é descrente. Diz que tem igreja aí, já tem igreja botando os casais para dançar forró. A igreja botando os casais para dançar forró. A igreja gosta, não viu? Igreja gosta, essa é a igreja do diabo. Que se diz gospel evangélica, mas não é. Mas tomar cerveja, pronto. Aí tem crente que ele não vem para a igreja para um churrasco e compra cervejinha para o amigo pagão que foi para a casa dele. Caminhar como filho da luz diz que o cristão saiu do mundo das trevas, do pecado, que Cristo tirou de lá. Agora, a luz que ilumina a vida dele não é a cultura desse mundo, mas é a luz de Deus, a luz perfeita de Deus, a verdade de Deus. Ele tem prazer de viver na palavra de Deus, buscar a misericórdia de Deus quando peca, buscar não pecar mais, buscar ajudar os outros a saírem do seu pecado. Isso é agir como filho da luz. Então, no versículo 7, ele diz, não sejais mais companheiro dos pagãos, pare com essa sua amizade, essa amizade com descrente para se divertir com eles. Não, a amizade com descrente é para levar ele a Cristo. Se eu chamar ele para um churrasco na minha casa, só vou se tiver cerveja. Então, você nunca vai comer um caroço de arroz lá em casa. Só vou se tiver uísque, na minha casa não. Eu estou te chamando para o almoço, eu não estou chamando para uma orgia. Filho da luz. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque no outro tempo vocês eram trevas. Naquela época vocês viviam no mundão das trevas. Mas agora sois luz do Senhor, lembra? O crente é luz do Senhor. Andai como filhos da luz. No versículo 9 diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então é assim que é a jornada do peregrino, a jornada do crente como filho da luz. Ele não anda mais nas trevas. Ele anda no caminho da bondade, da justiça, da verdade. Em 1 João 1, 5 a 10... Olha o que o João diz, porque João lá ele desabilita a maioria dos crentes que se dizem crente, ele diz, você não é crente, porque quem tem isso aqui não é crente. Olha o que João diz, em 1 João 1, 5 a 10.
Ele diz: esta é a mensagem que de Deus ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, você não é crente não, você está mentindo. Paulo diz: você está se enganando. E João é mais direto: você está mentindo quando você diz que é crente, mas vive como descrente. Você não anda no caminho da luz. No versículo 7, João diz: mas se andarmos na luz, se caminharmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, temos comunhão uns com os outros. Lembra? Paulo diz: não seja companheiro dele. De que eu devo ser companheiro? Quem são meus amiguinhos? Meus miguinhos, minhas miguinhas, minhas amiguinhas. Lembra? Está muito comum isso. Diz aí, amiga. De amiga não tem nada. A falsidade impera na relação. Porém, a Bíblia diz aqui quem deve ser os amigos do crente. Ele diz: se você anda na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí no versículo 8 ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então aqui o João diz a mesma coisa de Paulo. Crente que vive como pagão está se enganando, está mentindo quando diz que é crente, está mentindo para os outros porque ele já se enganou a si próprio. Não, eu sou crente, eu arrimei a mão quando fizeram um apelo, eu me molhei, né? Eu me molhei no batismo. E como é a vida? Filho da luz? Não, filho das trevas. Aí João diz: você é mentiroso, você não é crente. Tem muita mãe, né, que diz: não, meu filho é evangélico, só está desviado, mente, rouba, adultera, faz tudo que não presta. Aí o que é que essa mãe devia dizer para o filho? Meu filho, olha, você se engana quando você pensa que é um crente e mente para os outros quando você diz que é um crente. O marido que diz que é crente, mas anda nas trevas, seus companheiros e amiguinhos são das trevas, que é a Rosânia que a Bíblia diz sobre ele, que ele engana ele próprio, e para os outros, quando ele diz que é crente, ele está mentindo. Ele mente duas vezes. Ele mente para ele, se engana, se convence, e ainda mente para os outros. Então a coisa é séria. E se arrumarmos desculpa para os nossos pecados, aqui João trata disso. Se dissermos que não temos pecado, enganando-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, ele diz: o crente pode cair no pecado? Pode. O que é que o crente faz quando ele cai no pecado? Ele não mente, ele não arruma desculpa. O que é que ele faz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O crente cometeu uma safadeza, se arrependeu, foi perdoado, essa safadeza é tirada da vida dele. Se essa safadeza continua, ele não se arrependeu, ele não foi perdoado. No versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, fazemos Deus mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Aí olha que Paulo diz: não participe das trevas do pecado, antes de anunciar o mal. Não se envolva com nada que é do mundo do pecado. É um empresário, ou trabalha numa corporação, como nosso amigo ali. Aí o patrãozão, no final do ano, vamos passar 3 dias numa ilha. Mando buscar vocês, que são os chefes da empresa, para passar 3 dias lá na ilha com a gente. E o que vai ter na ilha? Só baixaria, muito álcool, muita música mundana, muita prostituição visual e até real. O que esse crente tem que fazer? Se ele não está enganando a si,
Se ele não está mentindo para os outros quando diz que é crente, ele diz: patrão, tenho programação na minha igreja, vou para a minha igreja. Mas fulano, é um presente que eu estou dando para vocês. Eu sou muito grato pelo Senhor, mas não é o tipo de ambiente que eu convivo. Eu gostaria de participar das atividades da minha igreja no final do ano. As pessoas dizem assim: agora tu virou santo, não sai mais. Virou, irmão. Virou mesmo, porque a Bíblia diz que o crente é santo. Agora tu virou santa, virou mesmo, o crente é para ser santo. Virou santo mesmo. Então, olha o que Paulo diz no 5, do 11 a 14. Diz: não te comuniqueis, ou seja, não se envolva com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Efésios 5, 12 em diante, até o 14 diz: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Ficar conversando sobre as esculhambações que eles fazem, até ficar conversando sobre isso aqui é proibido ao crente. Ou ficar vendo em filmes. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, se tem algum crente envolvido com isso, ele diz: desperta do que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Em 1 Pedro 4, 3 a 5, diz: porque é bastante no tempo passado, quando você era pagão, passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, dos pagãos. Nós éramos controlados por eles. Eles é que nos levavam para os bailes deles, para as festas deles. Nós não tínhamos vontade própria. Vivíamos conforme a vontade dos pagãos, andando em dissoluções, concupiscência, paixões proibidas, imorais, borrachice, ou seja, orgia com muito álcool, glutonaria, descontrole visceral, bebedice. Hoje existem coquetéis de 1000 tipos. Eu tive no Carrefour, em alguns supermercados aqui, esses grandes provedores de alimentos, como Açaí, Carrefour e outros, especialmente no Carrefour, eu notei que aumentou gigantescamente a quantidade de prateleiras com todo tipo de bebida alcoólica. Na Covid deixaram de vender várias coisas, mas a bebida não deixaram. Deixaram de vender várias coisas, mas não a bebida. Então eu fiquei alarmado com a quantidade de tipos de bebida lá. E Pedro diz aqui: olha, não tenha nada com isso. Com a bebedice, abomináveis idolatrias, substitutos para Deus. E olha o que Pedro diz: e acho estranho não concordares com eles no meio de desenfreamento, de dissolução, de corrupção, de destruição, blasfemando de vós. Não, é porque você é um besta, você não vive a vida. Como Nietzsche disse, né? Que o cristianismo impede o cristão de viver. Ao contrário, o que impede o cristão de viver é o paganismo. O Nietzsche, ele dizia que a vida devia ser guiada não por Apolo, pela razão, mas por Paco, deixa eu ver como é o nome do Deus. É um Deus grego, o Deus da orgia. É Baco, bacanal. O Deus Eros, o Deus da imoralidade sexual. E ele tentou viver assim. Foi para o cabaré, se prostituiu, e na primeira prostituta que ele pegou sífilis. E a sífilis o matou. Morreu completamente louco. Então aqui eles se admiram que a gente
Acho estranho alguém passar o final de semana todo enchendo a cara, se prostituindo, às vezes tem uma esposa boa em casa, tem um marido bom, deixou, se divorciou para viver de macho em macho, para viver de fêmea em fêmea. Encerrar. Mateus capítulo 5, 13 a 16. Olha o que Cristo diz. Vós sois o sal da terra. Se o crente é sal, o sal é botado em alguma coisa, ou para dar sabor, ou para não apodrecer. Cristo está dizendo que o mundo é insosso, não tem sabor. Quem dá sabor é o cristianismo. O mundo é podre. O que impede o mundo apodrecer completamente é o cristianismo. Então, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, sem sabor, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Assim é o cristão que perde o sabor cristão, a virtude cristã, a santidade cristã, que para de andar como filho da luz. Cristo ainda diz, versículo 19, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia ou a lamparina e se coloca debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas no velador e dá luz a todos que estão. Aí o que é que Cristo diz? Você é cristão? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso, o cristão. Para eu não ter de retornar aqui, me dê mais 5 minutos. Primeiramente, caminhado na jornada do amor, caminho do amor. Segundo, como filho da luz. E terceiro, como pessoas sábias. As pessoas mais sábias do mundo são aquelas que seguem a sabedoria da palavra de Deus, porque a verdadeira sabedoria é de Deus. Precisamos usar o máximo do nosso tempo para estudar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus para enfrentar o mal desse mundo. E o nosso tempo aqui é limitado e incerto. Deixar de vir um culto, você está deixando de ouvir pregações que às vezes o pastor passou a semana inteira preparando. E você ali tem um resumo de livros, resumos de pensamentos, que você vai ganhar uma sabedoria fantástica. Uma vez que o pastor deu aquela mensagem, você é daquela igreja, você ficou responsabilizado pelo que ele deu, mesmo que você não veio ouvir. Se ele botou como eu, que coloco no YouTube, você ficou responsável de ir atrás, porque Deus vai lhe cobrar. Ah, Senhor, eu caio naquela desgraça porque eu não sabia, você não soube porque não quis, o pastor pregou. Então, nos versículos 15 a 17, vamos ler esse texto aqui, 15 a 17. Viver como sábio, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, tolos, mas como sábios. A caminhada do sábio, do peregrino, é um sábio que vê a vida do ponto de vista de Deus. Caminhando como sábio, vivendo, andando como sábio, remindo o tempo, administrando o tempo, porque o nosso tempo é pouco. Não há tempo para desperdiçar. Ah, não vou para esse culto, mas depois eu pego o próximo. Você perdeu, nunca mais. Portanto, os dias são maus, pelo que não sejamos insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então aqui está falando da necessidade de nós buscarmos a sabedoria. Só vai consolidar a liderança na vida e no lar, tanto o homem quanto a mulher, se caminharem no amor, se caminharem na luz e se caminharem dentro da sabedoria de Deus. Fazer o máximo para entender essa sabedoria, para entender a vontade de Deus. Romanos 13, 11 a 14 está escrito: isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Então esse é o caminho da sabedoria. Tiago 4,13 diz: ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos
que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar de dizeis, em lugar de dizer, eu vou fazer isso ou aquilo, diga, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, a vontade de Deus, e não faz, comete o pecado. Então, para encerrar, tudo que eu disse aqui você pode ignorar. Isso é besteira, isso é um fundamentalista radical, isso é um fanático. Algumas coisas certas na nossa vida: a morte e o julgamento das nossas ações. Aqui está bem claro. Quem não anda no caminho da luz, no caminho do amor, no caminho da luz, no caminho da sabedoria, que é a vontade de Deus, a Bíblia diz que está enganando a si e é mentiroso quando diz que é crente. Romanos 9, 27 a 28 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, não tem reencarnação para voltar para consertar, não. Tem de aproveitar agora. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que eu espero para a salvação. Então, você que está aqui, que não aceitou Jesus Cristo, não deixe para amanhã, não. Depois da morte vem o julgamento. Você que diz, que se queixa, que pensa que é crente, que se engana e realmente percebeu que nunca se converteu, clame a Deus: Senhor, me perdoe. Somente no poder da cruz, do sangue de Jesus, meus pecados podem ser perdoados. Somente no poder do Espírito Santo eu posso andar em amor, eu posso andar como filho da luz, na verdade, e eu posso andar como sábio dentro da tua vontade. Salva minha alma, me dá uma nova chance para caminhar como filho da luz. Senhor Deus, nosso Pai, abençoa-nos. Salva as almas, Senhor Deus, que elas possam clamar ao Senhor, se arrependerem verdadeiramente e a partir de então caminharem no caminho do amor, na jornada da luz e no caminhar, Senhor Deus, do sábio, no caminho da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Boa noite. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.